Aqui você tem lugar. A comunidade evangélica de confissão luterana em Teófilo Otoni, Martin Luther, celebra em 2022 160 anos de história. Localizada no Vale do Mucuri, nordeste de Minas Gerais e pertencente ao Sino do Sudeste, a Seto quer ser reconhecida como comunidade luterana que vive a comunhão e a fidelidade à palavra de Deus, com responsabilidade social no contexto em que está inserida. Sua história se inicia com a preocupação de colonos vindos da Europa a partir do ano de 1856, a fim de germanizar a região a convite de Teófilo Benedito Otoni, num lugar hostil do solo brasileiro. O imperador à época, Dom Pedro II, permitiu que viesse ao Brasil, um país confessionalmente católico, um pastor de confissão luterana. No dia 29 de maio de 1862, chegou à cidade, oriundo da Alemanha, o pastor Johann Leonhard Hollerbach, o qual doou a sua vida à comunidade por ele fundada. O pastor Hollerbach também teve uma dedicação primorosa ligada à educação, atuando como professor por 37 anos, deixando marcas à população teófilo-otonense, que mais tarde veio a nomeá-lo como patrono da educação da cidade. A história do povo de Deus, narrada nos relatos bíblicos, é marcada por crises, mas também pela proteção divina. Com a Seto não foi diferente. Em decorrência da Segunda Guerra Mundial, o segundo templo construído em regime de mutirão e doações, que existia na atual Praça Germânica, foi atacado e totalmente destruído. O pastor atuante à época era Karl Bielefeld, que substituiu o pastor Walter Schlupp, que saiu de férias para a Alemanha e só voltou após 9 anos. Encontrou a comunidade totalmente arrasada. Queimaram seus livros, documentos, registros de atas, batismos, casamentos. Roubaram os sinos, queimaram os bancos, arrancaram portas, janelas, muro e se apossaram de todos os pertences que a igreja havia alcançado ao longo de 80 anos, como um hospital conseguido pela OASE, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, o internato e a escola. Pastor Schlupp foi um grande herói na retomada dos trabalhos eclesiais. Também atuou poemenicamente para conseguir amainar o medo reinante nos membros. Muitas famílias fugiram para as roças, se aconchegando a parentes e amigos, lá permanecendo por muito tempo. Foi o pastor, juntamente ao diácono Beno Kersten, que conseguiram do governo federal uma indenização e a planta que deu origem ao atual templo, localizado na rua Capitão Leonardo, 217, bairro Grão-Pará. A reconstrução da comunidade alemã em Teófilo Otoni foi iniciada pelo pastor à época, Karl Bielefeld. Após 1945, com muita criatividade e esforço, após a destruição, perseguição e ocupação, a comunidade se empenhou em reerguer-se e reestruturar-se. Sua denominação passou a ser Seto, Comunidade Evangélica de Teófilo Otoni. Alguns, mesmo amedrontados, retornaram como membros, outros não, alegando que uma igreja perseguida e destruída não merecia crédito, permitindo até mudança na grafia dos nomes da família ou os omitindo no registro de filhos e nos casamentos. Pastor Schlupp deu continuidade aos trabalhos logo que reassumiu seu lugar como pároco, visitando as famílias, reanimando-as,
ou propondo reagrupá-las em pontos de pregação nas roças, refazendo registros, tentando reencontrar os documentos desaparecidos e dando continuidade ao desenvolvimento da Seto. Os pontos de pregação atualmente se distribuem na circunvizinhança da cidade de Teófilo Otoni, abrangendo uma distância em torno de 315 quilômetros. Na atualidade, a Seto, assim como as demais comunidades da IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, se recupera de problemas enfrentados com a pandemia da Covid-19. Contudo, paulatinamente as atividades estão regressando. Os cultos acontecem normalmente com grande participação e adesão dos membros da comunidade. Outras atividades que a comunidade atualmente desenvolve são a Oase, a Juventude, o culto das crianças, o grupo de trabalhos manuais, o grupo de visitação, o ensino confirmatório e o programa de rádio divulgando o Evangelho. Como resposta ao convite e ensinamento feito pelo próprio Jesus, a comunidade atua com constância na vivência do sacramento da Santa Ceia do Senhor. Também atua a fim de exercitar o sacramento do batismo, realizado em nome do Trino Deus, que nos oferece a sua graça e nos faz seus filhos e suas filhas, motivando-nos a viver em comunidade. A Seto deseja constantemente seguir pondo em prática todas as ações necessárias ao cumprimento da sua missão, que é anunciar o Evangelho em palavras e ações com fé, amor e união, levando ao comprometimento das pessoas em agradecimento ao amor de Deus. Em comemoração aos 160 anos, a Seto agradece a cooperação de todas as pessoas que sempre colaboraram com a promoção e divulgação do Evangelho, atuando como comunidade acolhedora e inclusiva. Como escreveu Hollerbach, após todos os seus escritos, somente a Deus a glória, hoje e sempre. Amém. Aqui você tem lugar.